Boa tarde, gente, tudo bem? Na semana passada eu tinha deixado uma caixinha de perguntas para vocês, né? Questionando se vocês tinham interesse em que eu comentasse mais sobre esse assunto. E como a maioria respondeu que sim, então hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o milagre da contribuição única e essa movimentação do INSS no sentido contrário a ela. Bom, vamos lá. O que a gente tem que ter em mente é que isso é aplicado basicamente às aposentadorias por idade, né? As aposentadorias por idade, elas têm um tempo mínimo de carência de 15 anos, né? No caso, na regra antiga, tanto para homem quanto para mulheres. Então você tinha que ter 15 anos de tempo de contribuição mais a idade X, na regra antiga. Né? Para o cálculo do valor do benefício, era utilizada todos os valores, todas as contribuições feitas desde julho de 94 até a data da concessão. Isso para cálculo de valor. Mas para o cálculo do período de 180 contribuições, equivalente a 15 anos, você poderia utilizar um período anterior a julho de 94, justamente porque foi um período que você trabalhou, mesmo que os valores recebidos fossem diferentes. Então, o que considera? Considera o tempo de contribuição, mas não considera o salário para salário de benefício, né? Então, são questões diferentes aí. Vamos lá. Caso você fizesse o seu cálculo considerando o tempo de contribuição com o período anterior a essa vigência do Plano Real em 94, o INSS ele implantou, o legislador, né, implantou uma modalidade para reduzir, né, considerando que os valores na época do Cruzeiro Real eram completamente diversos do que de fato é o real, né? Então era o seguinte, se você utilizasse mais do que 60% ou mais do teu período de contribuição anterior à vigência do Plano Real, então ele aplicava o divisor mínimo, né, que ele fazia todo o cálculo e no final ele fazia a aplicação de 60% sobre esse valor, justamente porque o tempo de contribuição foi anterior ao Plano Real. Com a reforma da Previdência, o que aconteceu? Mudaram algumas regras, né? Tanto que agora a idade para mulheres e homens é diferente e a forma de cálculo também é. Só que não existe mais o divisor mínimo. Então, para você fazer o cálculo da aposentadoria por idade hoje, a gente aplica o quê? Tem que ter a idade específica, né, 65, 62 anos. Tem as regras de transição, tem bastante coisinha aí no meio disso, mas vamos pela regra geral do que seria o definitivo, né? 65, 62 anos, 65 para homem e 62 para mulher. E aí você faria o cálculo de todo o período, também considerando a vigência do Plano Real, então, de julho de 94 para frente. E aí o cálculo seria feito em 60% desse valor é garantido que você vai receber se você tiver o valor mínimo de carência, né? Então, vamos lá, 60% mínimo para homens, 2% a cada ano que exceder 20 anos de contribuição, para mulher, 2% ao ano que exceder 15 anos de contribuição. Então tem essa diferençazinha. Só que o que acontece? Ele não tem mais esse divisor mínimo de falar, olha, se tantos por cento do meu período de contribuição foi antes, eu aplico ainda esse 60%. Não tem mais. Então, em alguns casos, não são todos, a gente tem que deixar isso claro aqui, isso depende de uma análise de todo o CNIS, né, e demais outros documentos que comprovem o seu período contributivo, mas tem alguns casos que sim, se a maioria do período contributivo da pessoa foi anterior ao Plano Real, mas depois do Plano Real ela teve poucas contribuições, aí a gente recomendava fazer o quê? Uma contribuição única no valor pelo teto, né? E esse valor seria utilizado para o cálculo, então somente para que o valor do cálculo fosse diferente. Além dessa questão, que é lógico, se você coloca um valor a mais para você colocar na média aritmética, obviamente ele vai ficar um valor mais alto do que ele seria pelo valor que você tinha anteriormente. Mas, além disso, ainda tem a questão de que a reforma permite que a gente
Caso você tenha mais do que o período mínimo, por exemplo, 15 anos de carência, né, que seria o período mínimo, 180 contribuições. Se você tiver mais do que esse período, você poderia excluir algumas contribuições que foram em valor abaixo, né? Mas só se você estiver excedendo. Então, por exemplo, nesse caso, seria uma pessoa que tem, vamos supor, 16 anos e ela de contribuição, e ela quer aposentar, mas seria 62%, vamos supor, para mulheres. E esse valor para ela tá ok, mas se ela tirar 2, 3 períodos de salário de benefício, esse valor, a média, ficaria por um valor menor, então o final seria um valor maior. Então a gente normalmente associa essas duas questões para uma questão de cálculos em si, né? O benefício em si já teria o direito, normalmente, pela aplicação das regras comuns, mas essa estratégia ela é para aumentar o valor do benefício em si, né? Da renda mensal inicial, que é o primeiro benefício recebido, e os remanescentes que seriam anualmente atualizados. O INSS colocou essa nota técnica, né? Ele inclusive cita nomes, né? Coloca links de artigos de advogados mencionando sobre tudo, falando que é uma estratégia, de que isso não deveria ser feito porque é contrário às intenções, né, da reforma da Previdência, que seria uma atitude equivocada, né, que seria burlar o sistema. E por isso o INSS suspendeu temporariamente, até que fosse analisada essa questão, a concessão de benefícios que tivessem essa contribuição única, né? Justamente porque o que se tem como lógica? A reforma da Previdência ela foi feita para diminuir gastos, né? Enquanto que essa brecha de inexistência do divisor mínimo acaba gerando um aumento do valor do benefício daquela pessoa. Não cria um novo benefício, não dá direito a quem não teria, mas ela aumenta o valor mensal que a pessoa receberia, né? Então a gente tem essa questão. Eu vou deixar aqui para vocês, no final desse vídeo, um tempinho girando aqui como que foi essa nota técnica. Vou deixar aqui para vocês também como que foi essa nota de repúdio da OAB, né, caso vocês queiram dar uma lidinha. E é um assunto que ainda vai gerar um pouco de polêmica por um certo tempo, até que as coisas de fato estejam normalizadas. Mas a minha opinião é que não é uma forma que nós, advogados, descobrimos para burlar o sistema. Não, simplesmente o legislador excluiu um divisor mínimo que não é mais aplicado. Então, você pode sim continuar fazendo contribuições depois, mesmo como facultativo ou mesmo como um autônomo. Não faria diferença, as pessoas teriam essa possibilidade de fazer essa contribuição em momento posterior, né? Então, em sendo uma questão vinculada somente a cálculo, não faria diferença para o cliente ou não, entendeu? Fazer essa questão, porque não estamos criando nenhuma situação, isso já é permitido, né? Então, queria saber a opinião de vocês. Então, vou dar uma conferidinha aí nos comentários de vocês. Me deixem aí se vocês ficaram com alguma dúvida, né? Se tem alguma questão, qual que é a opinião de vocês, tanto em relação à alteração da norma, em relação à nota técnica do INSS e em relação a isso que eu tô falando para vocês, né? Que é a minha opinião pessoal, que acaba sendo semelhante à opinião da própria OAB. Então, vou ficar de olho aí e a gente volta a se falar logo mais.